Quando eu tinha... Eu já tinha vontade de congelar os óvulos. Quando eu fiz 30, 32, eu já tinha uma vontade de congelar meus óvulos. Só que isso não era muito regular, assim, não era muito normal ainda de ser feito para pessoas, digamos assim, normais, entre aspas. Por que eu digo pessoas normais? Porque antigamente o congelamento de óvulos, além de ser um procedimento bem mais caro, bem mais difícil de ser acessado, né, porque poucos médicos faziam, poucas empresas faziam, eram mais para pessoas assim que estavam com alguma doença e antes de realizar um tratamento, falavam, eu vou congelar meus óvulos, por exemplo, uma quimioterapia, eu vou fazer uma quimioterapia. Então, eu vou congelar meus óvulos antes, para, caso eu queira ter filhos depois da quimioterapia, eu uso meus óvulos congelados. Entendi. Então, era mais usado mais nesse sentido científico, assim. Não era muito assim, eu não sei ainda o que vai ser da minha vida, deixa eu congelar meus óvulos e deixa eles lá, que eu ainda não sei o que eu vou fazer. Não tinha muito disso ainda. Então, quando eu tinha uns 32, eu procurei uma clínica para congelar meus óvulos e eu não fui muito incentivada pela médica. Ela falou, não, você tá nova ainda, não precisa... e tal, e não tinha muita informação ainda sobre isso. Né? Faz muito tempo isso? Faz uns 10 anos? Não, faz uns 7 anos. Não tem muito tempo. 6 anos. 6, 7 anos. Eu tinha 31, 32. 6, 7 anos. Agora que está sendo mais disseminada essa ideia, e está sendo mais normal mulheres buscarem a questão do congelamento de óvulos, né? Uhum. Aí, quando eu fiz 35, eu terminei o namoro, na época, e falei, bom, como eu não tenho perspectiva de quando eu vou ter filhos, se eu vou ter filhos, né, eu vou fazer agora o meu congelamento, vou atrás disso. E aí fui atrás, e já era algo que estava, apesar do pouco tempo entre a primeira vez que eu procurei a segunda, já estava mais disseminado, já era uma coisa que as pessoas já estavam normalizando, digamos assim. Aí eu congelei, eu falei, eu vou congelar, porque o congelamento de óvulos, ele te traz vários benefícios. Né? Tem várias opções que você pode seguir na vida. Hoje, as mulheres estão optando por ser mães mais velhas. Verdade. Por causa da carreira profissional ou por causa de experiências de vida. Hoje, é muito mais fácil a gente poder viajar, ter essa liberdade. Antigamente, não tinha isso. Hoje, a gente pode dormir na casa do namorado. Antigamente, não tinha isso. Então, antigamente, era vou casar para sair de casa, não tenho o que fazer, não tem para onde... Não é acessível viajar, não é acessível viver a vida. Então, as coisas naturais eram vou casar nova, vou ter filho, a profissão fica em segundo plano. Uhum. Hoje em dia é totalmente diferente, né? As mulheres querem dar prioridade à vida, à liberdade, à profissão e depois pensar em serem mães. Claro, existem todos os tipos de pessoas, mas a tendência tem sido essa, né? E era o meu caso, que eu tinha me dedicado muito para a vida profissional. Estava com 35 anos, a mulher tem um relógio biológico, a partir de uma certa idade, ela tem mais riscos de ter uma gravidez de risco ou um problema de saúde no bebê. Quando que os médicos falam que começa a ser de risco, entre aspas? A partir da idade média? Teoricamente, a partir de 35 começa uma ladeirinha. Aí a cada ano vai aumentando as possibilidades. Tem um aí 40, aí já tá mais complicado, de 40 para cima. Ainda dá, a Cláudia Raia aí com 55 anos tendo filho. Sim. Mas são exceções. Sim. Né? Então o ideal é isso, né? Tipo, que tem menos risco abaixo dos 35, até 35. Isso, exatamente. Então, quanto antes congelar, melhor. Então, São quantos que eles congelam? 10? É 15? O meu foram 23. É porque você toma vários hormônios para estimular o seu ovário para ele produzir mais folículos. Uhum. E aí você toma um hormônio para estimular, para virem mais folículos, toma outro hormônio para amadurecer esses folículos, e aí quando eles estão maduros, aí você colhe eles. Essa coleta ela é feita através de uma incisão ou é intravaginal? É intravaginal, com sedação de endoscopia, por exemplo. Você não Dura vê nada, tempo? Não, é rápido. Só apaga e acorda? Isso, você apaga, acorda, tomando um cafezinho, falando... Quero ir embora, deixa eu ir dirigindo. Aí eu podia sair de lá dirigindo, só que eles não deixaram, né? Tem as regras. Não, você fica meio dopado. Isso, mas pra mim eu tava tudo certo. Então, mas é um tudo certo. Endoscopia, velho, você fica assim... Eu lembro assim... Cotô, né? Um cotô. Eu lembro assim, eu tinha saído da endoscopia acordado, de boa, conversando com a minha mãe, endoscopia de mais de 10 anos atrás. Aí depois ela foi falar coisas que você conversou, você não lembrava. Aí eu falo assim, de boa, aí o médico, o enfermeiro virou e falou assim, Yuri... você já pegou tal coisa? Ele perguntou pra mim, olhando pra ele. Aí minha mãe,
ele tá falando com você. Eu, hã? Aí, tipo, nossa. E Aí, ele falando pra mim, eu assim, pô, congelei. Viajando. E não é nem viajando. Eu não estou aqui. Eu Uhum. desconectei. Minha mãe falou assim, Yuri, tá falando com você. Pai, conectei de novo. E é Caramba. isso, porque essa pós... Ele engana, né? ele engana. Do tipo assim, eu vou dirigindo. Pum, aí você desliga no meio da rua. Você tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. Você estava acompanhada ali. Isso, estava acompanhada com a minha mãe. Meu pai, na época, ele falou, pra quê que você vai congelar óvulos? Porque ele veio de uma família tradicional. Então, o sonho dele é que eu já tivesse sido casada, já tivesse com filhos e tudo mais. Então, é um salto de geração muito grande, né? Mas quando eu comecei a conversar com minhas amigas sobre isso, a maioria delas estavam congelando os seus óvulos. Caraca. Então, e com qual idade média que a mulher começa a procurar isso? Entre assim? 30 e 35. Entendi. A partir dos 30, assim, quanto antes você congelar, melhor. Porque, então, o congelamento ele te dá várias possibilidades. Por exemplo, ele dá a possibilidade de você tentar engravidar de forma natural, não conseguir e partir para o plano B, que são os óvulos. Uhum. Ele te dá a possibilidade de não casei, não encontrei alguém, quero ter uma produção independente. Você pode fazer sua produção independente. Encontra um doador e tal. Isso. Com um doador, a Karina Bach fez isso, por exemplo. Ele tem uma possibilidade de você falar assim, não, resolvi que eu não quero ter filhos. Eu vou descartar meus óvulos, ou eu vou doar eles para a ciência, ou eu vou doar eles para outras pessoas que estejam tentando ter filhos. Então, ele te dá essa possibilidade. Ele te dá a possibilidade de, por exemplo, tive o primeiro filho, tudo certo. Quero ter o segundo e não estou conseguindo, porque já estou com mais idade, né? Então, ele te dá a possibilidade de você usar esse plano B para um segundo filho. Sim. Então, ele te abre um leque que, assim, não necessariamente você vai usar aqueles óvulos, mas você tem um plano B, o plano C ali. E não fica aquele desespero da mulher que chega nos 35 e fala assim, caraca, eu tenho que engravidar. Perfeito, perfeito. Tira um peso, digamos, das né? suas costas, porque você fala, cara, eu vou seguir a minha vida, vamos ver o que vai acontecer. Né? Eu não vou pegar desesperadamente a primeira pessoa que eu ver na frente, ou eu vou pensar melhor se eu quero ou se eu não quero ter filhos. A gente faz essas escolhas, dá aquele desespero, entre aspas. A mulher chegou 35, ela tá preocupada com isso. Encontra o primeiro meliante, assim. E é o péssimo pai, é um péssimo ex, não vai dar em nada. Então, ela traz vantagens. E quando você vai implantar eles estão com a idade lá de trás. Novos, né? Eles estão novos ainda. E tem uma validade dessa... Não. A princípio, eles podem ficar congelados aí ad eterno, por muita data, muito tempo. Por muito tempo. Por exemplo, o que acontece com a mulher? Os óvulos envelhecem, mas o sistema reprodutor não. Ou seja, se eu quiser pegar um óvulo desse com 35 anos e ter um filho com 60 anos de idade, eu posso. Você pode engravidar. Posso engravidar com o meu óvulo de 35 no meu útero de 60 anos. Caraca. Claro que eu não quero fazer isso, que eu não quero mais ser vó do meu filho. Eu já vou ser um pouco semi-vó. Mas, né? Mas, assim, existe essa possibilidade. Porque o que acaba na mulher é o óvulo. Mas se eu quiser ter filho com 60, 70 anos, usando o meu óvulo de 35, eu consigo fazer essa reprodução. Entendi. Então... É muito interessante, né? Para as mulheres que têm esse interesse porque as pessoas pensam assim que vou procurar isso só se eu tiver problema. Não, você tem possibilidades ali. Isso, te abre um espectro, assim, muito grande na vida, assim, de várias possibilidades. Então, meu pai falou, isso não é para congelar óvulos, não, você tem que ter filho logo. Depois ele entendeu isso, de boa? Eu não sei ainda se ele entendeu, não. Eu não perguntei, não cheguei nessa parte. Eu não sei se ele entendeu ainda, não. A gente desligou o telefone antes. Mais ou menos isso. Tipo, não quero saber. Então, assim, eu não sei se ele entendeu isso ainda. Mas, eu falei assim, se você quer ter netos, eu tô te dando uma chance maior ainda, na verdade, de ter. Eu tô aumentando as suas possibilidades de ter netos. Você tem irmãos? Como é que é? Eu tenho um irmão mais novo. Mais novo. Ele é bem mais novo? Não, ele tem 30... Eu tô com 38, ele tem 34. Ele é 4 anos mais novo. 34, aí, né? Pô, tá velho ele. Ele já tem filho ou não? Não tem também. Não tem. Aí meu pai tá louco. Meu pai tá... Eu quero um neto nessa casa. Tá ligado?